papel do escritório é prestar um bom atendimento para quem confia no nosso trabalho e nos procura. É um escritório que tem lado de defesa dos direitos sociais. A gente tem muitas ações vitoriosas nesses anos, né? Então, por conta disso, a gente se sente extremamente seguro. A gente pensou com a nossa formação profissional, acadêmica e humana, participar da vida social e política do país, que a nossa profissão tivesse uma função social relevante. O escritório foi fundado em 89. Planejávamos construir um escritório para a defesa dos direitos sociais que foram garantidos através da Constituição de 88. Então o escritório nasce com isso, nasce da luta por liberdades, por direitos da classe trabalhadora, de consolidação disso em legislações. Glênio, Raquel, né, já formados, advogados, eu era um estagiário ainda. Foi engraçado porque na minha primeira audiência, acredito que isso foi em 1989, eu cheguei cedo, era mais ou menos meia da tarde a minha audiência, mas ela atrasou mais de 2 horas. Cada vez que eu ia olhar, quantos tinham na minha frente ainda, esse rapaz vinha e também olhava. Até que num determinado momento, ele chegou e me intimou. Tu é a Marilene? Eu digo, sou. Por quê? Eu sou teu advogado. E eu cá comigo assim, vai ser difícil, meu caos. Tá? Porque ele parecia um gurizinho, sabe, de menor de idade. Mas ele já estava para se formar e se formou naquele ano. Depois de 7 anos e meio, não perdi, eu ganhei o processo. Sempre com a presença do escritório Paese me assessorando. A estrutura física era metade de uma sala no edifício Itapiru, ali na Andrade Neves. Nessa estrutura é que nós, digamos assim, nos organizamos para iniciar o escritório. Nós estamos falando de 1989, não tinha computador, não tinha internet. Nós assinávamos o Diário de Justiça, recortávamos as decisões do Tribunal Superior do Trabalho e aquele era o nosso banco de dados de jurisprudência. E a Constituição abriu a possibilidade de servidores públicos ter sindicatos. Até 1988 era proibido os sindicatos de servidores públicos. E também passamos a atuar nesse veio. Daí que vem a relação com muitos servidores públicos, dirigentes de entidades que existiam à época. A história da nossa entidade, do Sindesprev, ela meio que se confunde aqui com a história do escritório. Naquela época a gente não tinha sindicato, a gente tinha associações, a gente se reunia no clube, na realidade, né? A gente conheceu o Glênio ainda no escritório que ele tinha na Borges de Medeiros com o Dr. Domingos. Eu me lembro que eram 2 advogados, era uma sala pequenininha. O Dr. Glênio era um militante do movimento social, movimento político. Ele construía a luta política sindical e construía a luta política partidária. Desde a faculdade tinha um envolvimento social político, né? com o movimento estudantil, com movimentos sociais, com o movimento de bairro, de construção de partido político. A partir do Dr. Glênio, então, e da Constituição, a gente pôde criar, então, o sindicato e a partir daí que a gente foi desenvolvendo mais nosso trabalho junto. Eu não tenho nenhuma dúvida que a questão fundamental aqui do escritório é a questão da formação política deles, né? Eles têm um entendimento político das questões com as quais eles trabalham. Político não partidário, é política sindical. Então, isso sim é importante. Eu quero dar um exemplo aqui típico do que aconteceu no último momento, reforma da Previdência. Estavam lá vários advogados do escritório aqui conosco na rua, manifestando, enfim. Que eu acho que isso conta muitos pontos, né? Porque eu acho que uma entidade sindical, ela precisa muito mais do que aquela coisa engessada jurídica. Primordialmente, eles batalham por as coisas que eles acreditam também. É uma relação de formação política, de cidadania, de consciência de classe. Não funciona só o que está na lei. Tem direito, está na lei, mas nós vamos também batalhar para que aconteça ou que isso se torne uma lei.
Também existia o pessoal da saúde do Estado, que era o SESMA, que foi o embrião do hoje Sindicep. A minha relação com o escritório é de 3 décadas e sempre foi uma relação muito fraterna e que garantiu boas disputas. Essa vinculação de ter uma boa análise política do momento histórico e uma boa tese jurídica acontece no escritório. Então esses dirigentes todos, eu conheço desde aquela época, né, dessa militância nessa área pública, assim. Outra entidade importante que tem que ser referida é a Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição, a ASERG. Quando em 1988 a gente foi demitido, mais de 100 pessoas no Grupo Conceição, o Glênio já nos assessorava. Quando em 1989 ele vai e cria o escritório Paese, junto com a Raquel e o Renato, eles ficam com a maioria desses processos e a grande maioria foi reintegrada. No meu caso, eu fui reintegrada no Grupo Conceição em 1996. Então, todo o meu relacionamento, toda a minha história começa junto na fundação desse escritório e acompanho eles até hoje. O Simers tentou barrar as enfermeiras de participarem dos partos e a gente entrou com a causa para tentar permitir, porque a enfermeira pode fazer parto, sim, e o escritório que fez entrou com esse processo na justiça junto com o Sindicato dos Enfermeiros, o Corém e a Benfo, e a gente está ainda em processo, mas nós ganhamos. Então as 3 entidades que nós atendíamos, o Sindprev, o Sindifaz e a SERG, eu trouxe e unimos com as ações que a Raquel tinha e o Sindicato do Comércio de Canoas, dos comerciários. O Sindifaz começou com uma associação em 88 e depois veio ser sindicato. Foi criado um estatuto para o sindicato, o Paese nos deu a fórmula de fazer o bolo e hoje o pessoal tem um plano de carreira no Ministério da Economia hoje, que era da Fazenda, né, em função da gente ter lutado. Depois a gente largou o Sindicato do Comércio, seguiu com essas 3 entidades, depois de muito trabalho, muita luta, daí já com a participação também importante do Renato, que já estava formado, a gente ganhou o sindicato. A oposição ganha o Sindicato da Saúde. Então a gente tem aí uma parceria muito grande. Nós atuamos no processo do Mãe de Deus, atuamos no processo da Santa Casa, atuamos no processo da PUC. E aos poucos fomos ampliando o escritório. E depois, na década de 90, por torno de 1996, nós mudamos para um prédio, o edifício London, que fica aqui também na Praça da Alfândega. Para nós, nossa, foi uma coisa assim, nós estávamos indo para um andar inteiro. Lá era uma estrutura de 150 metros quadrados, mas para nós era como viajar para a Lua. E depois, no ano 2000, que nós viemos para esse espaço que nós ocupamos hoje. Nós ocupamos primeiro um andar, depois, em razão da necessidade, ocupamos um segundo andar. Aí, final de 91, tem uma decisão do Supremo que diz que a competência para julgar qualquer dissídio de servidores públicos é da Justiça Federal. Então, daí a gente passa a atuar, continua com os sindicatos, e passa a atuar na Justiça Federal. Do final da década de 90, o escritório passou a atuar também na área do direito previdenciário. E também, em seguida, passamos a atuar na área do direito acidentário. Um dos episódios que mais me marcaram, assim, de lá até aqui, né, foi na luta que nós fizemos em defesa dos trabalhadores da Fugast. E nós tínhamos, naquele episódio, 500 trabalhadores que estavam sendo sumariamente demitidos. E nós, na época, atuávamos dentro do Sindisprev, né, Sindisprev RS, e nesse sindicato a gente conheceu ali, né, o Grupo Paese, e tivemos uma parceria, uma atuação em defesa desses trabalhadores da Fugast. A demissão não ocorreu naquele período. A Raquel e o Renato ficam mais, digamos, dedicados à questão da atuação do setor privado e eu fico mais com os servidores da área pública. Nós até dividimos fisicamente entre os 2 andares essas áreas de atuação do escritório.
Então, o que mudou de 89 para cá foi, na realidade, assim, a ampliação do escritório na parte física, né? Mas o que se mantém é aquilo que a gente construiu junto, né? A honestidade, a luta por direitos, a perseverança na busca pela democracia, pela justiça. Muitas causas a gente tem ganho em função da dedicação e do empenho do Grupo Paese. Um exemplo recente agora foi a questão dos plantões na saúde municipal em Porto Alegre, onde o governo tentou, de forma até contra a lei, tentou mudar as escalas de plantões dos servidores da saúde, prejudicando muito. E teve uma ação ganha pelo Grupo Paese que bloqueou a execução ilegal das escalas de plantões na saúde. A primeira ação foi a questão lá da transição da Constituição Federal no período de 90, 91, né? Onde a direção ia afastar 1.300 servidores do GHC, né? E aí, com a ação aqui do escritório, com o movimento político nosso, com o suporte do Renato, da Raquel, enfim, da equipe do escritório, a gente conseguiu reverter isso judicialmente. Todos os empregos foram mantidos, 1.300 empregos mantidos. Então foi a primeira grande vitória, dentre tantas outras que houveram posteriormente. A gente tem um processo bem significativo, que é um processo que se realizou contra um dos hospitais bastante antigo, né? Normalmente, quando se pagava uma hora extra ou qualquer adicional, era calculado somente pelo salário base, e a tese, então, levantada que todos os adicionais deveriam ser acrescidos. E essa tese foi vencedora. A Santa Casa reconheceu a falha e veio buscar um acordo, né? Então a gente consegue fechar um acordo já em primeira instância. Nós nos propusemos a fazer uma assembleia de manhã e uma assembleia de tarde. E quando a gente foi fazer a primeira assembleia, já tinha público para 3 assembleias. E aí a gente começou a fazer a terceira assembleia, e quando a gente começou a fazer a terceira assembleia, tinha os corredores da Santa Casa, que são enormes, estavam cheios de gente esperando por mais assembleias, né? Foi então quando a gente resolveu, disse, vamos falar para todo mundo, né? E as pessoas então ficaram no pátio, a gente calcula que em torno de umas 1.000 pessoas tinham mais ou menos no pátio, e estava chovendo, as pessoas estavam todas de sombrinhas, então tu vê aquele monte de sombrinha, as pessoas nos ouvindo falar, né? Esse acordo foi de suma importância porque ele contempla diretamente 8.000 trabalhadores. Majorou em 18 milhões de reais que retorna aos trabalhadores, né? Nós estamos numa luta agora muito grande, o Cine Saúde, com mais de 5 sindicatos, digamos assim, né? Para a manutenção de 1.800 empregos fundamentais, pessoal especializado na atenção básica de Porto Alegre. São agentes de saúde comunitária, agentes de endemias, técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, enfim. 1.800 famílias, né, digamos assim, dependem do nosso trabalho, do sindicato, do escritório aqui. Então, nós estamos muito bem assessorados nesse campo jurídico, né. Nós conseguimos, de forma muito feliz, também agregar outras pessoas dentro dessa nossa filosofia. E hoje tu trabalha no escritório com muitas gerações, e isso é muito importante para nós. As novas gerações vão trazendo outra visão de mundo para dentro do escritório. A própria doação que muitas vezes o escritório faz em apoiar, por exemplo, os estagiários, eu acho que se a gente não fizer isso, se a gente não absorver pessoas para aprender esse direito que se executa aqui, a gente não vai ter profissionais como esses que a gente encontra aqui. Nós temos um nível de rotatividade muito baixo. Tem sócios que estão aqui há 20 anos. Muita gente qualificada que veio depois da gente, com um conhecimento jurídico enorme. Este escritório me fez a minha aposentadoria ser digna. A Previdência também tentou me passar a perna. Isso em 2004. No mesmo dia que eu recebi da Previdência, eu vim aqui. Levou 11 anos. A Previdência conseguiu e teve que arrumar o meu salário. Estamos numa briga há 30 anos, praticamente, por uma ação judicial que se chama 12 referências. Quando a gente fundou o sindicato e quando a gente estabeleceu a relação mais firme aqui com o escritório, né, a gente fez um inventário de todas as ações que existiam
e a gente entrou com novas ações, dessa vez como o sindicato como substituto processual da categoria. Pessoas que estão com 80, 90, 100 anos esperando para receber esse dinheiro. E recentemente a gente conseguiu fazer um acordo na AGIL. Um acordo que não trouxe prejuízo para os trabalhadores, mas que fez com que os trabalhadores possam receber uma ação que a gente sabia que não ia receber. Então, essa história, ela começou junto lá atrás, né, e ela vem se prolongando ao longo da nossa vida. Não houve jeito de forma política, com luta, com enfrentamento com os governos que se sucederam, a gente ter um sucesso. A gente teve um sucesso 30 e poucos anos depois, ainda que relativo, pelo caminho do jurídico. Quando eu fui reintegrada, eu não queria voltar para Conceição, porque naquela ocasião eu já trabalhava na Prefeitura de Porto Alegre, no Hospital de Pronto-Socorro, concursada, e era muito pesado, porque eu era auxiliar de enfermagem, para trabalhar nos dois. E o Renato me convenceu de que eu deveria de continuar, porque eu tinha 8 anos ainda para trabalhar para me aposentar. Tanto é que hoje eu sou aposentada pela Previdência Social e pela Prefeitura de Porto Alegre. Porque, mais uma vez, intervenção deste escritório. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma aposentadoria razoável por causa disso. E é uma trajetória assim que a gente vê de escritório, que é um escritório combativo, que tem uma preocupação com o trabalhador, que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, né? Eu sou funcionária do município de Porto Alegre hoje, graças à Paese, né? Eu tive uma situação de assédio no ano de 2011, foi uma situação muito grave com o secretário da Saúde do município naquele momento. E eu tive um acolhimento maravilhoso aqui, vim trazida por colegas do Sindesprev. Foi o momento que o assédio veio à tona dentro do município de Porto Alegre. Nós construímos na sequência a Lei 735 em 2012, em 2014, quando ela foi publicada, na verdade, né? Então hoje a gente teve um avanço enorme e eu acho que dentro das esferas públicas, eu acho que o município de Porto Alegre ele é um dos poucos que tem uma lei como essa. E esse trabalho todo nasceu aqui, eu acho que foi assim que começou essa história. Uma grande luta da nossa entidade é que as farmácias tenham assistência farmacêutica durante todo o horário de funcionamento. Existe uma lei lá de 73 que já fazia essa previsão. Mas no ano de 94, por ausência de fiscalização à época, as farmácias literalmente não tinham farmacêuticos, né? E na ocasião, com o apoio do escritório Paese, o sindicato se incluiu junto ao Conselho Regional de Farmácia, com a diretoria do Conselho Regional, com um termo de ajuste que veio trazer essa exigência da presença do farmacêutico nas farmácias e que a partir de 2006, no Rio Grande do Sul, passou a ser, de fato, uma lei. O escritório se fez presente todo o tempo, no debate, no Ministério Público, nos debates com a própria categoria e que hoje ela se concretiza na prática, inclusive através de leis federais que nós conseguimos articular e construir nacionalmente. É muito importante ter um ambiente saudável de trabalho. Um ambiente respeitador, né? Respeitador no sentido de respeito às diferenças e um ambiente de muita camaradagem. Eu gosto de trabalhar aqui, me sinto bem aqui, uma paz de espírito. Tem toda uma tradição no escritório de trabalho conjunto, de equipe. É uma família, é uma família. Aqui já deu casamento. Eu acabei casando aqui no escritório, né? Inclusive eu e a minha esposa trabalhamos juntos por quase 10 anos aqui no escritório. Temos um filho hoje. Isso é uma das coisas assim, que eu mais me orgulho. Tem uma relação de amor, de fraternidade, sabe? Essa é a palavra. A nossa intenção é que eles saiam de casa felizes de ir para o escritório. É muito legal tu trabalhar num lugar em que tu admira as pessoas, né? Então isso te inspira a ser também uma pessoa melhor, a buscar conhecimento. A gente sempre buscou também investir muito no escritório, né? Ter no escritório uma estrutura boa de trabalho, né? Nós enxergamos a Praça da Alfândega
não sei, talvez com um carinho especial nessa coisa assim, áspera do direito, tu ter contato, daqui a pouco olhar para a janela, ver o rio, ver as árvores e ver a vida também que está lá embaixo. Os artistas de rua, é o coração pulsante da cidade. Nós buscamos dentro do escritório, da nossa estrutura, também garantir aquilo que nós defendemos. Condições dignas de trabalho, uma remuneração digna. Nesse sentido, então, se apostou muito em formação dos profissionais. A gente está sempre tentando promover cursos aqui internamente, externamente. Nós temos programas de bolsa de estudo. A gente estimula a participação, seminários, congressos, tudo. Né? E a gente também patrocina isso. São muito poucos escritórios que fazem isso. Qualificar o corpo técnico do escritório da advocacia para fazer uma boa leitura política do momento é fundamental. São pessoas que estão sempre se atualizando e que mantêm um estreito contato conosco. Então isso nos traz muita confiança. E nós somos o primeiro escritório no Rio Grande do Sul que também estabelecemos com os sindicatos de advogados e com o SEMAP o primeiro acordo de participação dos lucros e resultados tanto para os empregados como para os advogados empregados. A gente tem muito mais do que essa relação de trabalho com as pessoas, a gente tem uma relação de proximidade. Além de advogado, eles são parceiros, eles têm a compreensão do que está implicado nas questões, por exemplo, o ataque ao ensino público, o ataque às universidades federais, que a gente vive, que virou um inimigo do governo, por absurdo que seja. Ao mesmo tempo deles, eles têm um coração de torcedor, eles sabem a importância dessas questões para a sociedade. É um atendimento humanizado. Nós não somos simples clientes formais de um contrato e simplesmente tem que atender às demandas que nós trazemos. Não. Indico a Paese para outros colegas, né, porque eu sei quanto foi importante o acolhimento que eu recebi aqui nesse momento. É uma situação muito difícil, é um momento que a tua vida está sendo destruída. O processo de assédio ele é criminoso nesse sentido, porque quem está provocando esse assédio contra ti, ele está fazendo um processo de destruição da tua capacidade até de reagir. Então é um momento que você está com perdas salariais importantes, você está sem o seu local de trabalho, a tua família está se desestruturando, porque também você não tem meios de amparar tudo isso. Eu cheguei aqui dentro da Paese num ambiente extremamente acolhedor, né? É um ambiente que você tem um cafezinho te esperando, é um ambiente que você tem uma recepção com um pessoal super acolhedor, super sorridente, né? Isso faz muita diferença para aquele servidor que chegou aqui apanhando. O Grupo Paese, com certeza, dá para afirmar que ele tem uma posição muito clara de estar ao lado dos trabalhadores. Isso é uma posição política. Mas também atuando em outros espaços de defesa da democracia, mais recentemente espaços de defesa de políticas identitárias. Fizemos seminário de discussão sobre direito à moradia, né, o direito constitucional, né? E aí outros vários, né, espaços, como a ONG Temes, que é uma ONG de promotoras feministas, né, que faz formação das promotoras feministas, né, e tantos outros, né. Recentemente os colegas do escritório foram participar do projeto Pescar através do Tribunal Regional do Trabalho. Nós estamos vivendo agora um período de retrocesso brutal, ataques incansáveis à grande maioria dos direitos trabalhistas conquistados desde da criação da CLT. Então, para nós que somos sindicalistas, a gente acha que grupos como esse, escritórios como esse, cada vez é mais necessário no país inteiro. Falo de boca cheia em tudo que é lugar desse país, que alguém pergunta alguma coisa, eu digo, não, eu trabalho com o melhor escritório de advocacia que existe no país. Conquistei bastante coisa, conquistei o meu apartamento. A minha filha se formou. A minha vida, eu posso dizer que é
se transformou muito a partir daqui, né? Eu criei um filho, eu construí um patrimônio, eu estudei, eu cresci. Muito obrigado para o escritório, pela confiança, que venho mais 30 anos. É isso que me motiva, assim, né? Saber que eu vou encontrar as pessoas aqui, que essas pessoas são minhas parceiras, né? Que nós vamos continuar fazendo um trabalho conjunto, coletivo. Isso é uma alegria, né? Ter 30 anos de escritório é um orgulho e uma alegria muito grande. E uma alegria de ver que nós, muitos dos sindicatos que a gente assessorava lá atrás, né, ainda seguem sendo assessorados por nós. O gratificante é, em relação aos clientes, é saber que tu foi um agente transformador na vida deles. A atuação dele, do Glênio, é a mesma atuação daquele menino, daquele rapaz, daquele advogado recém-formado, que a gente via, de buscar esse direito, de ir à justiça, de ir ao juiz, ir ao tribunal, levar as nossas causas, contar a nossa história. Se olhasse para trás, com 20 anos, que era um guri, estagiário quando começou, devia pensar, depois de 30 anos, nossa, será que eu ainda vou ter vontade de estar advogando? Posso dizer que estou preparado para mais 30. Eu busco na memória só uma forma de nunca perder a origem. Nunca perder o porquê de que a gente fez tudo isso.